Olá, Thaís, tudo bem? Eu irei explicar para você sobre o sistema Price. Vamos lá? O sistema Price ele é um método de amortização de empréstimo que ele é amplamente utilizado em finanças, especialmente em financiamentos imobiliários e empréstimos de longo prazo. Ele é um tipo de amortização em que o valor das prestações permanece constante ao longo de todo o período do empréstimo. Isso significa que o mutuário paga a mesma quantia em cada prestação, composta por uma parte do principal do empréstimo e os juros sobre o saldo devedor remanescente. O cálculo do sistema Price, ele é dado pela seguinte forma. PMT é igual a PV. PMT, no caso, seria o valor da parcela e o PV é o valor presente. Vezes 1 mais I, que seria a taxa, elevado ao tempo, vezes a taxa. Esse valor a gente divide por 1 mais a taxa, elevada ao tempo, menos 1. Então, no sistema Price, as parcelas elas são fixas e ela faz com que ele seja normalmente maior que o valor pago por outros tipos de financiamento, como métodos de amortização, como, por exemplo, o saque. Então, agora que eu introduzi um pouco sobre o sistema Price, eu vou falar sobre a análise que o meu grupo fez. Sobre as informações do imóvel, né, foi uma casa localizada no Jardim da Paz, em Americana, com 2 dormitórios, sala, cozinha e churrasqueira. Aqui são os ambientes da casa. Temos a entrada da casa, a sala de estar, o corredor lateral, o quarto principal, o quarto 2, a área gourmet e a lavanderia. E esse daí, ele é o anúncio da casa, né? A casa no bairro Jardim da Paz, em Americana, anunciada por 269 mil. Sobre a simulação de financiamento da casa, a simulação foi feita referente ao valor anunciado, né, de 269 mil. A entrada do valor foi de mínima, né, que seria a entrada mínima, seria de 299 mil. O valor financiado foi de 189.701 mil. O prazo do financiamento foi de 120 meses, que seriam 10 anos. E a taxa encontrada pelo meu grupo foi de 8,47% ao ano. Então, nós escolhemos a Caixa, né, que seria o residencial habitacional, e ali você já pode ver também o valor da primeira prestação, que vai ser de R$ 2.317,42. Primeiro, é necessário converter a taxa anual para a taxa mensal. Para isso, usamos a taxa mensal igual a 1 mais a taxa anual, é elevado 1 sobre 12 menos 1, e o valor nós encontramos foi o valor da taxa mensal, que é de 0,68 ao mês, aproximadamente. E com todos esses cálculos, nós usamos como base para fazer o restante. Com os valores em mãos, né, nós fizemos o 189 mil, que seria o valor financiado, vezes a taxa, 1 mais a taxa elevada a 120. Esse valor nós multiplicamos pela taxa e dividimos por 1, mais a taxa elevado a 120 menos 1. Depois do passo anterior, nós tivemos o valor de 189.701 vezes 2,25466124 multiplicado pela taxa, dividido por 2,25466124 menos 1. Finalizando, né, a gente divide os valores acima e aí a gente chega ao resultado de 0,01221.619,56. E com esse resultado, a gente multiplica pelo valor do financiamento e consegue o valor de R$ 2.317,42. E após isso, né, nós analisamos alguns fundos imobiliários para ver qual teria a maior média de dividendo, que é o retorno de dividendos nos últimos anos. Então, nós chegamos à conclusão que o mérito de desenvolvimento é o que tem o maior retorno em média nos últimos 5 anos. E o método de desenvolvimento na sexta, ele estava a 90 e 98 centavos. E cada cota retornava ao acionista R$ 1,07. Então, nós pegamos o valor que teríamos para comprar a casa, sendo ele o valor mais o financiamento, né, mais o financiado, pois nós já teremos esse valor em mãos. E assim compramos o máximo de cotas possíveis desse fundo. Então, fizemos o valor total dividido pelo número de cotas, totalizando 2.956 cotas, e essas cotas multiplicado pelo rendimento mensal de R$ 1,07, chegamos ao rendimento mensal de R$ 3.162,92. Nós também encontramos uma casa, né, com as mesmas características no aluguel, que sairia o valor do aluguel de 1.350. Para concluir nossa análise, o que a gente fez? Nós pegamos o rendimento mensal, subtraímos com o valor do aluguel e, se caso desse positivo, compensaria investir no fundo imobiliário e não financiar a casa. E aí, após os cálculos, a conclusão é que a diferença seria de R$ 1.812,92, que nós receberíamos todo mês, né, se nós morássemos de aluguel e investisse no fundo imobiliário. Então, Thaís, a conclusão foi que compensa investir no fundo imobiliário e não compensa fazer o financiamento. Tá? Então, esse é o término do meu trabalho aqui. Muito obrigada.